E boa noite a todos que nos acompanham hoje aqui. Estou com o secretário Elton, participando desta coletiva. A Luciene, que interpreta Libras, aqui ao nosso lado. E toda a equipe do governo nos ajudando aqui na atualização dos dados a respeito do coronavírus. Eu quero agradecer à imprensa que transmite essa nossa coletiva para nos dar um maior grau de transparência e efetividade e capilaridade nessas informações, que tem feito um excelente trabalho e tem acompanhado todas as ações do governo de Santa Catarina nesse desafio de enfrentar essa pandemia do coronavírus. Também agradecer os poderes aqui de Santa Catarina, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, todos os órgãos que estão conosco, Poder Judiciário, que estão conosco também no âmbito federal, Ministério Público Federal, Estadual, Ministério Público do Trabalho, Justiça Federal, estão caminhando com o governo em diversas ações para a efetividade do nosso programa de isolamento social, que é a melhor medida para todos os catarinenses nesse momento. Quero agradecer àqueles que nos acompanham também nas redes sociais, nos seguem aqui, peço que compartilhem as informações que aqui serão divulgadas. Então, nós temos uma atualização dos números do resultado dos exames laboratoriais que resultaram positivo para coronavírus, hoje, 23 de março de 2020, até às 18 horas. Nós temos hoje, então, confirmados os números em Santa Catarina para 86 casos de coronavírus. Os números de casos suspeitos nós não conseguimos atualizar por uma dificuldade que nós tivemos, uma instabilidade no sistema do Ministério da Saúde. Nós dependemos do Ministério da Saúde para atualização dos casos suspeitos, mas dos casos confirmados, os laboratórios aqui em Santa Catarina restaram então 86 casos. Nós iniciamos com 7 casos, passamos alguns dias depois para 14, depois para 21, 40 casos, 57 casos, 68 casos e 86 casos. Até podemos citar, inclusive, as cidades. Nós tivemos a novidade aqui que 3 cidades novas entraram com resultado positivo, foi Içara, Gaspar e Porto Belo. Nós temos, então, atualizando, Balneário Camboriú com 6 casos confirmados, Braço do Norte com 9 casos confirmados, Blumenau com 7 casos confirmados, Chapecó com 2 casos confirmados, Criciúma, 9 casos confirmados, Florianópolis, 15 casos confirmados, Gaspar, 1 caso confirmado, Gravatal, 2 casos, Içara, 1 caso, Imbituba, 2 casos confirmados, Itajaí, 7 casos, Jaguaruna, 1 caso, Jaraguá do Sul, 2 casos confirmados, Joinville, 4 casos confirmados, Lages, 1 caso, Navegantes também 1, Pomerode 1, Porto Belo, 2 casos, Rancho Queimado, 2 casos, São José, 4 casos e Tubarão, 7 casos. Então, atualizando 86 novos casos confirmados. Na área policial, nós tivemos 1.813 estabelecimentos fechados pela apuração da Polícia Civil, com 3 conduções à delegacia. A Polícia Militar apresentou um número de 7.801 intervenções, 946 ocorrências foram geradas, 768 notificações expedidas, 72 interdições de estabelecimentos e 106 termos circunstanciados. No dia de hoje, nós tivemos uma reunião com o ministro Tarcísio Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, e com a participação dos 7 governadores das regiões Sul e Sudeste, e ali fizemos alguns alinhamentos no que diz respeito às normas federais com as normas estaduais, uma reunião produtiva, construtiva. Tenho certeza que os secretários também que participaram de reunião no dia anterior com o Ministério, os secretários de Infraestrutura do Brasil, dos 26 estados e o Distrito Federal, também fizeram alinhamentos com o governo federal. E amanhã eu tenho uma reunião com o presidente Bolsonaro, reunião à distância, juntamente com a equipe do governo, para
que seja conversado com o presidente a respeito das medidas que o governo federal já tem anunciado alguma coisa no dia de hoje, mas que não se efetivaram ainda, porque me parece que virão por medida provisória. Mas amanhã nós teremos uma atualização, inclusive, com essa conversa com o presidente, no sentido de verificarmos efetivamente quais são os anúncios que o presidente vai fazer para nós, governadores, aqui do Sul e do Sudeste, e também se essas medidas já foram ou não efetivadas por meio da medida provisória. Até amanhã a gente tem, então, algum novo anúncio em relação a isso. A partir da reunião pela manhã, 10h30, no período da tarde, a gente atualiza com novas notícias aqui. Nós editaremos hoje um novo decreto que prorroga por mais 7 dias a nossa decisão da restrição do convívio social. Portanto, a partir... o decreto terminaria os seus efeitos, o decreto anterior, na terça-feira próxima, amanhã. Portanto, então, nós editamos um decreto hoje que, uma vez publicado, vai começar a surtir os seus efeitos na quarta-feira, prorrogando por mais 7 dias, baseado nos critérios técnicos e nas curvas e nas leituras que nós estamos fazendo, da indicação de que a gente tem que continuar. E é o melhor remédio, na verdade, que é a questão do isolamento social, evitar ao máximo essa interação com as pessoas para evitar a proliferação em massa do coronavírus. O decreto, então, publicado ainda hoje, também compila as decisões dos decretos anteriores e esclarece alguns pontos que havia alguma dúvida em relação ao funcionamento de alguns estabelecimentos, indústria, atividades, inclusive relacionadas ao sistema de transporte, atividades às margens das rodovias federais. Enfim, ali o decreto que os senhores terão conhecimento em breve, que será divulgado, vai trazer algumas novidades e alguns esclarecimentos em torno dessas questões que estão suscitando algumas dúvidas. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se empenhando com o governo de Santa Catarina para esse enfrentamento. Todos estamos trabalhando duro nessa questão e muito envolvidos numa grande união de esforços, até a iniciativa privada, nos oferecendo parceria para doações, hospitais privados, hospitais públicos, enfim, todos aqueles que estão se envolvendo a cada minuto no dia a dia do enfrentamento dessa crise, né, que se aproxima e que naturalmente se agrava. Quero agradecer às rádios comunitárias, que têm um papel também muito importante e têm retransmitido as nossas entrevistas coletivas, enfim, têm trazido informações oficiais para as pessoas, combatendo fake news, um papel muito importante de toda a imprensa e, em especial, também quero agradecer às rádios comunitárias. Quero também deixar aqui o meu abraço a todos os operadores do sistema prisional e socioeducativo. É um sistema muito sensível para essa crise que se estabelece em relação ao coronavírus, o contágio, e nós sabemos que as pessoas que estão trabalhando no sistema prisional estão muito comprometidas em resguardar a saúde, a integridade física de todos os apenados, de todos aqueles que estão dentro do sistema prisional e socioeducativo cumprindo a sua pena. Quero agradecer aos trabalhadores, caminhoneiros, toda a cadeia produtiva de transporte e logística, porque são peças fundamentais do trabalho dos caminhoneiros, de todos que trabalham com transporte, com todo o sistema logístico para funcionar a logística do Brasil e de Santa Catarina, uma vez que nós dependemos do abastecimento, tanto dos nossos hospitais quanto das casas das pessoas, sobre todos os aspectos desses profissionais que têm se dedicado num país onde a infraestrutura é uma infraestrutura absolutamente deficitária. A gente costuma dizer que o Brasil é um país politraumatizado no que diz respeito à infraestrutura, e a demanda por serviços públicos de qualidade, melhoria da capacidade das rodovias, tanto no Estado quanto nas rodovias federais, está muito aquém do necessário para atender essa categoria de trabalhadores. Mas aqui vai o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado aos caminhoneiros e toda a cadeia logística, os trabalhadores dessa cadeia logística no Brasil. Nós somos
todos nós somos muito importantes nessa ação de combater o coronavírus, a sua disseminação em massa, e por isso a gente concita todos os catarinenses continuarmos unidos, ficando em casa, né? Ficando em casa, que é o melhor remédio para o momento. Na verdade, é o único remédio que temos para o isolamento social, que é a maneira eficaz, eficiente de combatermos, então, a propagação do coronavírus. Eu quero que todos vocês acompanhem também aqui os nossos canais de governo, Facebook e Instagram, que é o @governo-sc, o YouTube Governo de Santa Catarina, e o site para informação do coronavírus é o coronavírus.sc.gov.br. Então eu passo aqui agora, então, imediatamente a ouvir as nossas perguntas dos nossos internautas, daqueles que assistem através da nossa rede de TV, rádios, e ficamos à disposição. Duas perguntas semelhantes da redação do Correio de Santa Catarina e também do Rodrigo Dadjori, sobre se já é possível perceber uma desaceleração no número de casos com as medidas sociais que foram adotadas aqui em Santa Catarina. Ainda não, porque o reflexo da nossa curva vai se dar e a gente vai poder comparar exatamente a partir da semana que vem, né, no decorrer dessa semana. Por isso, então, a decretação de mais 7 dias para que a gente não tome nenhuma outra decisão por restrição ou por flexibilização dessa situação, enquanto nós não tivermos o reflexo nas nossas pesquisas e nas curvas que mostram o desenvolvimento, né, o desenrolar do contágio em Santa Catarina. A gente entende que não é um fator único, não é só número. Nós também temos a possibilidade de não detectarmos o crescimento dos casos confirmados, porque pelas pessoas que não vão buscar, por exemplo, a rede pública, seriam, em tese, um caso positivado, mas não confirmado pela rede pública. Então, os nossos números eles vão se refletir aí na média daqueles que procuram a saúde pública, especialmente quando já estão desenvolvendo algum sintoma da doença. O jornalista Itamar, da Rádio Fronteira, de Dionísio Cerqueira, pergunta a respeito do pagamento dos aposentados e pensionistas. Qual é a orientação do governo para que se evite aglomeração no caso da reabertura dos bancos para esses pagamentos? As medidas restritivas continuam, né? Estamos conversando ainda com o setor financeiro, todos que representam, a importância do setor financeiro, de alguns serviços se manterem funcionando. Nós acreditamos que hoje os aposentados todos têm o recurso de utilizar o cartão, e a recomendação, inclusive, é que as pessoas auxiliem os seus idosos a não se exporem, porque ainda são um grupo vulnerável, mais vulnerável à doença, ao desenvolvimento da doença. Portanto, aqueles que puderem apoiar os seus idosos, e talvez não seja o melhor momento para o idoso ir ao banco, tentar evitar ao máximo isso. Perguntas do Gerson Felipe, da Rádio Menina, e do Felipe, de Olho BC, de Balneário Camboriú. Se existe alguma tratativa do governo do estado com a prefeitura e com a região para utilizar o centro de eventos como o possível hospital de campanha? Nós vamos focar na rede existente, porque é mais difícil você montar um hospital novo se nós temos áreas da rede existente, tanto pública quanto privada, que podem receber mais leitos de UTI, que na verdade essa é a nossa grande demanda e assim será. Nossa meta, como já foi divulgado aqui, de 278 leitos, é isso, Elton? Isso, 278 leitos. Então é mais fácil você complementar a rede existente, que lá já tem todo um sistema instalado, já tem recursos humanos, já tem profissionais, e complementar o que existe na rede, do que criar novos espaços. Mas os novos espaços estão sendo avaliados pelo governo. Inclusive, no dia de hoje, eu, o secretário Elton, estivemos em um hospital que hoje não funciona, estivemos avaliando o local, está no nosso escopo como uma alternativa imediata. Também temos hospitais de campanha que podem ser montados rapidamente. Estamos também conversando com instituições que prestam esse serviço, inclusive com recursos humanos, e também hospitais modulares que podem ser construídos até em 30 dias e que também já temos terreno, indicação para onde colocar, enfim. E na medida em que a crise for se desenvolvendo e evoluindo, nós temos condição de dar essa resposta rápida para a nossa sociedade.
Jornalista Paulo Chagas, do Lages Hoje. Ele afirma que a situação na região é preocupante e pergunta se o governo do estado pensa em reabrir o do Hospital Teresa Ramos, a nova ala do Hospital Teresa Ramos, antecipar essa abertura. Bom, com relação ao Teresa Ramos, essa pergunta ela é recorrente e nós tivemos, em outras oportunidades a gente já acabou explanando, mas é sempre importante esclarecer a população, especialmente a população de Lages. O Teresa Ramos tem uma programação, sim, de abertura daquela nova ala. O que nós estamos avaliando agora é justamente os insumos, os materiais e equipamentos necessários para que aquela ala ela possa ser ativada, mas o que é importante é esclarecer para a população também como um todo. Neste momento, a Secretaria de Estado da Saúde, ela busca ativar leitos a partir de unidades que já estão em funcionamento. Estas alas novas, sejam elas do Hospital Teresa Ramos, do Hospital Marieta Conder Bonaus, em Itajaí, ou do próprio Hospital Regional do Oeste, são alas que nós temos, obviamente, que já estão no nosso radar e vão ser ativadas em breve, mas o nosso esforço nesse momento é rapidamente disponibilizar para a rede leitos, o que fez com que nós tivéssemos na última semana a disponibilização de mais 52 leitos novos de UTI dentro do sistema. Conseguimos também com a mobilização reservar dentro daqueles leitos que já eram do sistema de tratamento intensivo mais 100 leitos. Isso quer dizer que na última semana, entre ações de novos leitos, leitos que foram reservados para coronavírus, nós já temos 150 leitos dentro do estado. Isso são respostas mais ágeis para aquilo que é necessário fazer de forma mais imediata. O Teresa Ramos, ele está no nosso escopo de ativação, sim. Lá nós vamos ativar leitos de UTI, lá nós vamos ativar leitos de internação, mas nesse segundo momento, que é o que já está começando ao longo desta semana, é para que nós tenhamos essa rede toda estruturada e especialmente que aquela população que é do Planalto Serrano fique também devidamente assistida para a questão coronavírus. A Jéssica Bahia, da ACAERT, pergunta justamente sobre os novos leitos de UTI, se já escolheram o local e quando serão instalados. Bom, nós temos leitos de UTI que foram dimensionados para todo o estado catarinense. Nós temos a rede filantropia, a rede própria do estado, onde nós já estamos ampliando, como eu já disse na fala anterior. Isso faz com que nós tenhamos todas as regiões direcionadas. O que também nós estamos fazendo a partir desta semana são aquelas regiões onde nós já temos o maior número de casos, que é a região da Grande Florianópolis e a região sul do estado. Lá nós já estamos vocacionando hospitais específicos para atendimento de coronavírus. Isso tem que ficar bem claro para a população também, que a população agora não deve se dirigir para esses hospitais. O que nós estamos fazendo é uma retaguarda de hospitais que vão estar vocacionados para o coronavírus e lá nós teremos leitos de terapia intensiva, leitos de UTI e também leitos de internação para os pacientes que têm menor grau de complexidade. E a partir do momento que nós tenhamos a evolução desta doença dentro do território, as demais regiões também passarão a ter hospitais vocacionados, além, obviamente, daqueles que já fazem parte da rede hospitalar catarinense. Júlia, daqui a pouquinho eu vou repetir o número de casos confirmados, então as pessoas que estiverem nos assistindo, aguardem aqueles que chegaram agora, né? Em seguida eu vou repetir, inclusive, com as cidades, tá? Perfeito, obrigada. A Suelen Souza, da Rádio Verde Vale, de Braço do Norte, pergunta por que há divergências nos números informados pelo governo do estado e alguns municípios. Ela afirma que, por exemplo, São Ludgero diz que há um caso suspeito no município que não aparece na lista do estado. Bom, isso é um fato também é um fato que é muito recorrente e é importante a população também ter ciência de como é que funciona o nosso sistema de vigilância em saúde dentro do estado. Para que eu tenha um caso suspeito, esse caso, obviamente, ele é levantado pelos profissionais de saúde do município, mas para que nós, enquanto estado, possamos catalogá-lo como caso suspeito e, obviamente, fazer as devidas análises das amostras coletadas, eu preciso ter este caso notificado. Então, ou seja, é um sistema próprio da vigilância em saúde, onde o profissional lá da ponta, que está nos municípios, seja ele, inclusive, da rede privada ou pública, ele precisa preencher os dados deste paciente. Neste momento, eu tenho a notificação e aí ele me encaminha as amostras que são coletadas ou algumas situações, inclusive, vai para laboratório privado.
E a rede privada de laboratórios, a partir do momento que eles fazem análise desta amostra, eles precisam, de igual forma, encaminhar para nós a notificação para que o Estado possa estar sabendo desses casos que estão nos municípios. E é muito natural que nós tenhamos algumas informações de municípios que, quando nós vamos conferir no nosso sistema estadual, sequer notificação nós temos. Inclusive, eu não divulguei os casos suspeitos porque, pelo controle do sistema federal, continuam aqui em 410, ou seja, não houve atualização. Existe um problema lá, não é isso, secretário? Isso, nós estamos com a plataforma do Ministério está com, infelizmente, obviamente devido também à sobrecarga de atividade que ela está recebendo nos últimos dias, nós estamos com um sistema que está muito instável e essa atualização ela acabou não acontecendo, motivo pelo qual os dados eles acabaram não sendo atualizados, né, na data de hoje. Cláudio Letts, do jornal A Notícia, pergunta sobre as clínicas odontológicas, se elas só devem atuar em casos de emergência e urgência. Como fica a situação para as clínicas odontológicas? Sim, de acordo com aquilo que nós preconizamos, né? E lembrando que o objetivo das restrições de convívio social, elas não são voltadas a uma atividade, mas sim na questão de fomentar para que as pessoas elas passem a ter circulação em áreas públicas, e a questão dos consultórios odontológicos, ela se encaixa muito bem com relação a isso. Aquilo que for atividade de urgência e emergência, se mantém. Aquilo que for consultas agendadas, aquilo que fazem parte da agenda do profissional liberal de uma forma normal, esses atendimentos eles precisam ser restritos nesse momento para que nós tenhamos e possamos manter a nossa população em casa. A Graziane Ubiali, do SBT, pergunta com relação ao que está sendo feito no sistema prisional e proteção dos agentes penitenciários. Ela pergunta se estão sendo fornecidos equipamentos de proteção, como máscaras, por exemplo. O sistema prisional ele tem uma característica, inclusive, de uma das unidades, que é a unidade que está localizada em Chapecó. Eles fazem a produção de alguns insumos que são, inclusive, equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, máscaras, que eles acabam fazendo uso dentro do próprio sistema. O que nós estamos acompanhando dentro do sistema prisional é, obviamente, um cuidado todo especial no que diz respeito à questão de imunização, seja da questão dos detentos, seja, inclusive, da questão do próprio agente prisional que lá trabalha, o socioeducativo. Também estamos trabalhando com eles com relação às necessidades que eles nos apresentam e, obviamente, que aquilo que estiver sob a égide da questão da gestão estadual nós estamos fornecendo, sempre lembrando que o Estado de Santa Catarina, desde o início dos trabalhos de combate ou de enfrentamento do coronavírus, entende que o sistema prisional é um sistema sensível, que precisa ser observado muito de perto, considerando a população que lá nós temos e considerando também o risco da entrada de um vírus desse que é novo dentro daquele ambiente ao qual os presos acabam sendo expostos. Vanderleia Pereira, jornal Folha Regional Web TV de Jaguaruna. Se há possibilidade de toque de recolher caso as pessoas não cumpram o decreto e se o governador pensa em colocar o exército na rua para pedir o cumprimento da quarentena. Nós já solicitamos o apoio do exército através de um documento que mandamos para o ministro da Defesa e já tivemos o contato, inclusive, da 14 Brigada e também da 5ª DE lá de Curitiba, que cuida dessa região aqui. O general Penteado e o general Prado, ambos fizeram contato com o governo, devo recebê-los amanhã, inclusive, já estão se colocando à disposição, especialmente para os cuidados com fronteiras. Se tiver alguma outra necessidade da utilização do Exército, a gente vai conversando com as Forças Armadas ao longo do desenrolar aí dessa gestão de crise. A Adriane, do jornal O Noroeste, de São Lourenço do Oeste, pergunta se há alguma novidade sobre benefícios para as pessoas de baixa renda. Nós tivemos várias ações do governo relacionadas a pessoas de baixa renda, suspensão do pagamento de água, de energia elétrica, enfim, algumas ações, inclusive, relacionadas, estão sendo estudadas agora em relação à questão da merenda escolar, de que forma a gente pode fazer chegar esses valores, e aí foi feita uma proposta ao governo federal para ver se a gente consegue complementar isso no Bolsa Família, ainda está sendo estudado. O governo federal anunciou uma ajuda às pessoas, aos que são trabalhadores, principalmente informais, de R$200. Algumas ações estão sendo colocadas à disposição das famílias de baixa renda.
A Maiara Vieira, da NSC, pergunta: o ministro da Defesa já respondeu ao pedido de ajuda do Estado para ações de combate ao coronavírus? Se sim, o que disse? Então foi isso que eu respondi há pouco, eu acabei complementando, né? Falei dos generais que devo receber amanhã, já estão aqui, inclusive em Santa Catarina, e devo conversar com eles amanhã para a gente avaliar as questões de emprego adequado das Forças Armadas. A Adriele, do Folha do Oeste, de São Miguel do Oeste, pergunta sobre o decreto do presidente que determinou que serviços que não podem parar, entre eles o transporte interestadual e intermunicipal, se isso muda de alguma forma a medida adotada em Santa Catarina. Não muda, já há um encaminhamento dos secretários de infraestrutura do Brasil, das 27 unidades da federação, alinhando inclusive com uma decisão da própria Anvisa, porque a nossa barreira ela não é relacionada ao transporte em si, mas é uma barreira sanitária. Então, o que se questiona não é a modalidade do transporte, mas sim a aglomeração de pessoas no mesmo local, e o que é característico do transporte coletivo, e por isso a ação do Estado de evitar esse tipo de aglomeração. Então, está bem alinhado com o governo federal, inclusive no dia de hoje conversamos com o ministro Tarcísio sobre algumas decisões de tomadas em municípios, o que o ministro, inclusive, solicitou encarecidamente que os governadores reforçassem os prefeitos para não haver o fechamento das cidades, mas em relação ao transporte coletivo interestadual, nós estamos mantendo a mesma posição. A Camila, do Guaramirim News, pergunta sobre a campanha de vacinação. Se teria, de acordo com ela, haveriam faltado doses hoje e se há previsão da chegada de um novo lote de vacinas? Bom, com relação à imunização da gripe, nós fizemos, enquanto estado de distribuição daquelas doses que nós recebemos a nível central, já fizemos um novo pedido para o Ministério da Saúde para que nós tenhamos aí um novo lote de entregas. E isso, obviamente, faz parte desse planejamento de antecipação do Ministério da Saúde, onde eles tiveram que produzir um grande volume de vacinas para que esse período pudesse ser encurtado. E o Ministério nos sinaliza que ele está trabalhando na sua logística para que essa entrega ela seja normalizada e a gente possa imunizar toda a população, que é a população-alvo da campanha de vacina da gripe. Eu recebi um pedido de atualização aqui, de citar novamente os casos confirmados, então eu vou relacionar os municípios e o número de casos em cada município e o total de casos positivos para coronavírus em Santa Catarina. Balneário Camboriú, 6 casos, Braço do Norte, 9 casos, Blumenau, 7 casos, Chapecó, 2 casos, Criciúma, 9 casos positivos, Florianópolis, 15, Gaspar, município novo que entrou na lista aqui, 1 caso, Gravatal, 2 casos, Içara, 1 caso, Imbituba, 2 casos, Itajaí, 7 casos, Jaguaruna, 1 caso, Jaraguá do Sul, 2 casos, Joinville, 4 casos, Lages, 1 caso, Navegantes, 1 caso, Pomerode, 1 caso, Porto Belo, 2 casos, Rancho Queimado, 2, São José, 4 e Tubarão, 7. Entraram aí mais 3 novos municípios, que foram Gaspar, Porto Belo e Içara, nessa nova relação, totalizando 86 casos em Santa Catarina. Não atualizamos os casos suspeitos por falha no sistema, no carregamento do sistema federal. Continua lá o mesmo número de 410 casos, mas a gente já sabe que esse número é maior. Retomando as perguntas, então, Beatriz Lima, do jornal Extra de Caçador. De acordo com ela, existem relatos de que essas semanas haveria o pico de transmissão do coronavírus. Poderia comentar a respeito? É fato ou fake? Bom, é importante nós destacarmos novamente a população que nos assiste, que nos ouve, que nós temos uma divulgação maciça de fake news que transitam por todos os meios de comunicação. Essa informação que está transitando desde os últimos dias, dizendo que nesta semana nós teremos o maior número de casos, que seria o pico de transmissão, obviamente que ela precisa ser analisada do ponto de vista da epidemiologia, das ações que foram adotadas por cada estado no que diz respeito à restrição deste convívio social. Então, dentro do estado de Santa Catarina, obviamente, nós, como o governador já muito bem colocou no início da sua fala, nós estamos saindo da primeira semana de restrição de convívio social e estamos entrando na segunda. Tudo que nós estamos coletando de resultados que nós tivemos nesta
primeira semana, eles não se definem diretamente à semana em si, mas a dias anteriores às restrições que foram adotadas. Eminentemente, a partir dos próximos 7 dias, nós vamos ter uma análise muito mais precisa do resultado prático dessa semana de restrição de convívio social. Então, esta é uma das informações que estão transitando, que é uma fake news, e que, obviamente, nós entendemos que a população precisa continuar engajada naquelas ações que o governo definiu. Pergunta do portal Acontecendo Aqui. O jornal O Estado de São Paulo publicou no final de semana uma matéria que prevê 5 milhões de novos desempregados nas próximas semanas. Qual o cenário em Santa Catarina e os planos do governo do estado para conter isso? Os nossos planos são de iniciarmos tratativas para convivência com o vírus, porque nós sabemos e temos muita responsabilidade que os setores produtivos precisam continuar funcionando, os restaurantes precisam continuar produzindo alimentos, nós temos ciência disso, comercializando esses alimentos. O que a gente começa a estudar agora, a partir então do que o secretário Elton falou, que a gente vai ter os efeitos do nosso isolamento social na curva desta semana, analisando esses dados, a gente começa já a programar ações para pensar de que forma segura, por delivery, enfim, nós vamos ouvir mais os setores, vamos conversar mais com o setor financeiro, com os bancos, com os restaurantes, bares, e vamos tentar construir uma modelagem que não exponha o catarinense ao risco, mas que ao mesmo tempo possibilite a convivência com o vírus. O contágio é praticamente inevitável ao longo do tempo. O que nós não queremos e queremos evitar é principalmente o contágio de idosos que devem ficar em casa, por serem muito mais vulneráveis, e também não queremos um contágio da população, um contágio em massa, porque isso vai resultar, obviamente, numa demanda por serviço de saúde muito intensa e aí o colapso do sistema. Então, o gerenciamento dessa crise se faz com várias frentes. Nós também não podemos criar uma outra crise, que é a crise do desemprego, do desabastecimento, até mesmo uma crise econômica do nosso Estado, a falta de recursos para pagar salário de servidores, para pagar, enfim, os nossos compromissos que nós temos, que o Estado tem e tem que honrar. Então, aliado a isso e as medidas do governo federal e as medidas do pacote econômico que nós estamos lançando para auxiliar pequenos e médios empresários, e também linhas de financiamento, juros subsidiados pelo governo, a gente pretende fazer com que as pessoas trabalhem para manter o emprego. Por isso a gente começa já a visualizar de que forma a gente começa a fazer funcionar, rodar o mercado, os comércios, enfim, todos os sistemas convivendo com o vírus. Cadu Reis, da CBN Diário. Há registro de curados em Santa Catarina e entre os confirmados há casos graves? Bom, com relação a curados, nós não temos registro ainda em Santa Catarina. O que nós temos é um ciclo normal deste vírus dentro do organismo humano, onde as pessoas, como nós já dissemos também em algumas oportunidades, muitos estão assintomáticos, eles passam pelo período de virulência, ou seja, de exposição do organismo ao vírus, e saem, ou eles produzem anticorpos e são considerados curados. Nós não temos nesse momento capacidade de aferir isso, porque aqueles pacientes que nós estamos acompanhando são aqueles que são eminentemente sintomáticos. Dentre aqueles que estão sintomáticos e que estão dentro da rede hospitalar catarinense, nós temos casos de pacientes que estão em terapia intensiva, que tem um quadro especialmente pulmonar, que é o foco da doença, que exige alguns cuidados, que são cuidados de atenção que não é da nossa rotina, vamos assim dizer, porque a doença ela tem uma capacidade de atingir o tecido pulmonar e fazer algumas lesões que são muito específicas, e também tratando com a lógica de que nós não temos nenhum tipo de medicação que ela é específica para o coronavírus. Isso faz com que a equipe ela precise estar o tempo todo sendo atualizada. Os protocolos clínicos que nós buscamos são aqueles que nós temos os melhores resultados, mas exige sim todo um cuidado especial da equipe de terapia intensiva para que esse paciente ele possa ser devidamente conduzido. E com relação à cura ou não, é lembrar para toda a população que nos assiste que a grande maioria de nós vai ser exposto ao vírus, vai desenvolver a doença em algum momento, como um estado gripal, e depois ele vai sair desse estado gripal e vai desenvolver anticorpos para que este momento que o vírus está circulando, ele vai desenvolver, obviamente, a tal da cura. Mas a exemplo do que acontece com H1N1, com a influenza, todos os anos
Daqui por diante, nós teremos uma mutação desse vírus, o que provavelmente em alguns meses vai desenvolver uma vacina que vai ser disponibilizada para a população para que ela possa se prevenir para o contágio com esse tipo específico de vírus. Significa dizer que este ano nós vamos ter que enfrentar o coronavírus com os recursos que nós temos. O mais indicativo deles é o isolamento social. Por isso, esse nosso empenho do governo de fazer toda essa gestão dessa crise. A partir do ano que vem, imaginamos que já teremos aí a vacina e isso vai facilitar muito, inclusive, todas as populações vulneráveis a esse vírus. A Patrícia Gomes, da Rede de Notícias Acaerte. Já há retorno do governo federal sobre os aeroportos e o pedido do Estado passa pelo seu fechamento? É a pergunta do Rafael Faraco, da NSC, perdão. E Rafael, na verdade, a gente, como eu comentei há pouco, o apoio federal das tropas federais vem principalmente para barreiras no que diz respeito às fronteiras aqui em Santa Catarina. Nos aeroportos não há assim, nenhuma necessidade hoje de emprego imediato, até porque, naturalmente, a quantidade de passageiros tem caído. É uma preocupação do governo, de fato, essa movimentação nos aeroportos, mas, ao mesmo tempo, os aeroportos estão transportando hoje se confunde muito o transporte de passageiros com o transporte de cargas também, né? Então, nos aviões, têm sido entregues muitos insumos que nós utilizamos, enfim, não só para Santa Catarina, como para o Brasil. E também há muita situação de repatriação de pessoas que estão retornando aos seus países. Nós temos, inclusive, muitos brasileiros fora do Brasil esperando uma oportunidade para voltarem, e até porque tem muitos voos sendo cancelados, temos aeroportos fechando por falta de voo, e então não dá para a gente também suprimir toda essa possibilidade imediata. O que a gente recomenda é que as pessoas tenham o cuidado devido quando utilizarem os aeroportos, e também fiquem observando, né, o seu comportamento para saber se há um sintoma ou sinal da doença, e ao mesmo tempo evitem o contato com pessoas mais idosas, pessoas vulneráveis ao vírus. Wellington Ferreira, NW Blumenau. A Secretaria da Saúde tem um perfil dos infectados no estado? Idade, sexo, região? Na verdade, nós estamos começando a traçar esse perfil. E esse perfil ele é baseado justamente naqueles pacientes que começaram a adentrar a rede hospitalar. E o que nós temos percebido, pelo menos são aqueles casos aos quais nós já estamos analisando, é que aquela característica do vírus, que é o da grande maioria, que aconteceu na grande maioria dos países, aqui também se repete, onde nós temos aqueles pacientes que são com os quadros mais graves, que exigem mais atenção da gestão de saúde, são aqueles pacientes com idade mais avançadas. Mas também temos alguns pacientes que já temos casos de confirmação de coronavírus internados em unidades de terapia intensiva que são da faixa etária mediana. Então, nós não podemos, em momento algum, entendermos que somente a população idosa é aquela população que está mais exposta, e eu, enquanto adulto jovem, ou inclusive eu, enquanto jovem ou criança, não preciso adotar os devidos cuidados, que estaria imune. Isso não é uma verdade. O que nós temos é que a grande maioria dos casos que são mais graves são de pacientes idosos, mas toda a faixa etária populacional ela está dentre a população de risco e que precisa adotar as medidas adequadas para que nós não tenhamos aí casos registrados, inclusive com necessidade de internamento em ambiente hospitalar, seja ele apenas um leito comum ou aquele leito de terapia intensiva. Pergunta do Fábio Bispo. Qual a demanda por novos médicos e qual é a previsão para novas contratações? Tem profissionais disponíveis no mercado para atender essa demanda? Bom, essa pergunta ela é importante, haja vista que nós temos no mercado hoje, inclusive através de uma portaria do Ministério da Saúde, um chamamento, um edital em aberto para que o programa Mais Médicos possa ser completado naqueles municípios catarinenses que têm vagas em aberto. Isso faz com que nós tenhamos aí cerca de 300 profissionais que podem ser contratados através do Mais Médicos para trabalhar nos municípios. Além disso, obviamente que nós estamos trabalhando também com a rede hospitalar, que está fazendo a contratação de novos profissionais, leia-se, né? Não somente médicos, isso é importante também a gente destacar. O processo de saúde ele é feito por diversos profissionais, a categoria médica é uma delas, e o que nós estamos requerendo nesse momento são aqueles profissionais mais especialistas no que diz respeito à terapia intensiva, que são os leitos que nós estamos abrindo dentro do sistema, e as demais categorias de forma consequentemente, seja enfermeiro,
enfermeiros, sejam técnicos de enfermagem, questão de nutrição, fisioterapeuta, que fazem parte da cadeia de profissionais que precisam estar devidamente contratados para a rede de saúde. Mas, no momento, nós não temos nenhum registro dentro do estado de Santa Catarina de falta de profissionais para que essas vagas em aberto elas possam ser preenchidas. O João Vitor Góes, da Rádio Nereu Ramos de Blumenau. Alguma tratativa com a Universidade Regional de Blumenau para a realização de testes do coronavírus? A universidade ela fez, no dia de ontem, contato com a Secretaria de Estado da Saúde. Hoje eles ficaram de nos encaminhar oficialmente, né? Ontem eles fizeram um contato telefônico, hoje iriam nos encaminhar oficialmente a disponibilidade daquela entidade de também fazer avaliação com relação a testes de coronavírus. E, obviamente, que neste momento nós vamos avaliar a capacidade do laboratório, e toda ajuda ela é bem-vinda, considerando que nós tenhamos aí, toda a população ela tem essa necessidade de que os resultados eles tenham cada vez mais celeridade, e se for necessário nós realizarmos descentralização para a questão de Blumenau, para a região de Blumenau, assim o faremos. Marcelo Santos, da Rádio Catarinense de Joaçaba. Municípios estão usando produtos químicos para higienizar espaços públicos e outros locais. O Estado tem algum estudo que mostre a eficácia deste método? Bom, é importante a gente destacar que este movimento que nós estamos percebendo que está se multiplicando em alguns municípios, nós precisamos ter algum cuidado. Qual é o cuidado? Primeiro, o que nós fazemos efetivamente de lavação de ruas e aquela lavação que é feita com produtos químicos, a nossa vigilância epidemiológica, ela já dá indicativo que alguns produtos que estão sendo utilizados, eles são poluentes, e a partir do momento que eles são coletados através da rede pluvial, isso pode levar contaminação para leitos de rios, contaminação inclusive para a questão do ambiente. Isso para nós não é adequado nesse momento. O que a Secretaria de Estado da Saúde ela recomenda, está inclusive publicando a nota técnica no dia de hoje, é que se o município decidir que ele vai fazer a lavação de ruas, de ambientes, que utilize dentro do possível água na sua modalidade pura. Se quiser realizar a mistura com algum produto, o que é recomendado pela Secretaria de Estado da Saúde é hipoclorito de sódio a 2%. Todo e qualquer produto. Além disso, nós temos um custeio a maior e com resultado prático muito pequeno. Outra coisa que é importante, nós percebemos que os municípios têm utilizado jatos d'água, jatos compactos e para lavação de ruas. Também é a recomendação da Secretaria de Estado da Saúde que seja feita a lavação desses ambientes através de pulverização e não através de jatos compactos, porque isso pode provocar dentro do ambiente a formação de aerossóis, e esses aerossóis, obviamente, podem transmitir alguns patógenos que nós temos no ambiente para a população do entorno. Rubens Angioletti, da Rádio Comunitária Luz do Amanhã, em Itajaí. O ministro Mandetta estima que estamos só no início da pandemia no Brasil. Segundo ele, abril, maio e junho estarão subindo ainda o número de casos, né? E em julho começaria o platô. Como se avalia essa questão do gráfico, da evolução dos casos no estado? E se isso significa que estamos no início do isolamento e se ele pode durar muito tempo ainda? Acho que a gente está comparando com o que já aconteceu, né? Santa Catarina, as pessoas têm dito que a gente deve olhar para a Itália, né? O movimento da Itália, mas acho que Santa Catarina olhou para a China, porque as nossas medidas já vêm sendo calculadas desde a época em que esse movimento começou, e os gráficos são semelhantes, o movimento em geral, né? De estabilização. Tem até notícias de novos contágios em locais em que já havia tido a queda, a diminuição, não é? Da transmissão do vírus. Então, tudo é novo para a gente, não é isso, doutor Elton? Isso, e é importante também destacar que a fala do ministro Mandetta, ele está trabalhando num quadro epidemiológico nacional. E os gráficos realmente demonstram que os próximos meses nós teremos o maior impacto dentro da rede de saúde. Mas o que nós fizemos enquanto Santa Catarina é justamente fazer com que as ações que nós estamos adotando a partir da última semana e desta semana que se inicia, são ações que possam possibilitar a rede de saúde catarinense o enfrentamento mais adequado da crise do coronavírus, que nós sabemos também que o estado de Santa Catarina vai ser requerido no que diz respeito ao tratamento de saúde. O que nós queremos é preparar a rede e, obviamente, fazer com que nós tenhamos a demanda que vai ser requerida da rede dentro de uma capacidade operativa que nós temos, seja da rede estadual própria ou da rede de filantropia.
O Anderson Silva, da NSC, pergunta, com relação ao isolamento, traz também a questão do lado psicológico das pessoas. Como a Secretaria enxerga esse ponto de vista e orienta os cidadãos? Bom, nós sabemos que os estudos também apontam isso. Toda pessoa ou todo grupo de pessoas que fica numa situação de confinamento, a questão da saúde mental dessas pessoas, ela precisa ser acompanhada. Baseado nisso, nós também estamos em tratativa aí com alguns grupos de trabalho para que nós possamos desenvolver, além desses encartes que nós divulgamos, com ações que as pessoas podem adotar no que diz respeito à preservação da sua qualidade mental, enquanto estão no período de reclusão social, e também estamos trabalhando dentro da possibilidade, inclusive, de ações direcionadas por profissionais da área da psicologia, da área, inclusive, da psiquiatria, para que nós possamos ter um aporte enquanto Estado a oferecer a essa população que possa requerer esse tipo de trabalho, esse tipo de assistência. Encerramos essa coletiva, agradecemos os questionamentos. Obrigado, Júlia. Obrigado a todos que participaram, que fizeram as suas perguntas. Quero agradecer ao secretário Elton e quiser fazer suas considerações finais, deixar algum recado. Obrigado, governador. Hoje eu gostaria de me dirigir de uma forma especial aos nossos gestores de saúde da rede municipal. Nós temos aí centenas de secretários municipais de saúde que estão fazendo um trabalho magnífico dentro do estado catarinense, e dizer que nós, enquanto estado, somos parceiros, estamos no mesmo barco, e agradecer pela participação proativa que os senhores e senhoras vêm tendo com o estado. Nós temos hoje a representação dos senhores no nosso Centro de Operações de Emergência, mas, como o governador já repetiu em algumas situações, tudo acontece no município. Nós entendemos, sim, a situação de todos os senhores, e o Estado de Santa Catarina vai apoiá-los naquilo que for possível dentro desta verdadeira epidemia que vem assolando o nosso território, mas que nós temos certeza que juntos nós poderemos fazer um grande trabalho e ofertar à população catarinense algo que nenhum Estado possa oferecer tão melhor ou de uma qualidade tão boa quanto aquela que nós oferecemos dentro do território catarinense. Secretário Elton, Luciene, muito obrigado. Eu quero agradecer, então, a todos que nos acompanham aqui, lembrar que amanhã, às 18 horas, nós teremos uma nova coletiva com a atualização dos números para Santa Catarina do coronavírus. Amanhã pela manhã eu me reúno com o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com a equipe de governo, para ouvir do presidente as novidades, as medidas que o governo federal está tomando e vai tomar para apoio aos estados e municípios durante esta crise. E lembrando então que foram 86 casos novos, 86 casos ao total confirmados de exame positivo para coronavírus. Lembrar de nos seguir lá nas redes de governo, Facebook e Instagram é o @governo_SC, o YouTube é Governo de Santa Catarina, e o site para mais informações a respeito do coronavírus é coronavírus.sc.gov.br. Agradecer mais uma vez a todos que se envolveram e que se envolvem conosco nessa luta no combate ao coronavírus. Um abraço a todos os irmãos caminhoneiros, aqueles que arduamente labutam pelas estradas do Brasil e do nosso estado para trazer o alimento, trazer equipamentos, insumos, para que todos os serviços públicos e privados continuem funcionando perfeitamente. Obrigado pela parceria e lembrar que as borracharias, eu já disse isso ontem, continuam abertas, os sistemas de entrega de peças, enfim, oficinas na beira de estrada, para esse público específico que trabalha em serviços essenciais, as alimentações podem ser servidas. Então isso tudo vai ser esclarecido no novo decreto que devemos editar no dia de hoje ainda, que passa a ter vigência também a partir de quarta-feira, no que diz respeito à prorrogação por mais 7 dias desse nosso compromisso e determinação, e compromisso de todos, do isolamento social aqui em Santa Catarina, porque ficar em casa é a melhor maneira, a maneira mais eficiente de nós combatermos a propagação do coronavírus. Muito obrigado pela atenção e até amanhã na próxima coletiva com a atualização dos números para o nosso estado. Obrigado a todos.